Hi friends. Well, Spring Harvest usually feels like more of a family, and we are definitely all in this together. I'm Abby and I work alongside the head office team and the Spring Harvest Planning Group to put together the event content each year. And this year, the event's going to be a little bit different, isn't it? Our theme for 2020 is Unleashed the Acts Church Today, and we're going to look more like the Acts Church than we could have predicted, except with the welcome addition of the internet. So, save the dates. Easter Monday the 13th of April through to Friday the 17th of April, we'll be staying at home for worship, teaching, prayer, activities and of course fun for all ages and abilities, and as much interaction and support as we're able to provide to each other. This is the joy of God's family. Wherever we are and whatever we face, we're not alone. We can still encounter God, still be inspired with confident faith, and still pray together for transformation in our communities and our world. You don't want to miss this. So what do you need to do? Bookmark springharvest.org for updates as they happen. Subscribe to our YouTube channel. If you're on YouTube now, hover over the SH logo in this corner and you'll get a red box to click to subscribe. You can also like our page on Facebook, and of course there's Twitter and Instagram if those are your preference. All the links that you might need come in the text underneath this video here. And it's not just for those who were planning to come to the event this year. This is open to everyone. So spread the word, share the links as widely as you can, and please join us in the week after Easter for loads of great new content as we join together in a different way for Spring Harvest Home. Olá para todos, graça, paz e muita misericórdia seja com todos vocês. Sejam bem-vindos novamente ao nosso culto, ao culto da Igreja Batista Central de Norwich, NCBC, português. É um prazer estar com vocês novamente. Nesse tempo onde não podemos estar juntos presencialmente, fisicamente, a tecnologia é o nosso recurso, é um presente de Deus para nós. E nós podemos nos sentir próximo de vocês nesse momento, sabendo que vocês estão aí, onde quer que estejam, talvez até bem mais distantes do que aqueles que estão aqui na cidade. Nós queremos dizer que o Senhor te ama e ama demais. Fique em paz, fique tranquilo, o Senhor é bom e a misericórdia dele se renovou nessa manhã e vai continuar a se renovar sempre. Nós queremos dar início ao nosso culto, então eu queria orar para começarmos. Eu queria chamar a Cláudia para que viesse até aqui e orasse conosco, orasse, clamasse ao Senhor que nos abençoasse nesse tempo, que pudesse também nos conduzir na palavra, conduzir em tudo aquilo que nós teremos nesses momentos juntos, mesmo que à distância. Que Deus nos abençoe. Amém. Oi para todos. Saudade de dar um abraço bem apertado, coisa que é bem comum nossa. Saudade de estar face a face. Mas o Senhor sabe todas as coisas, nós estamos descansados na soberania dEle, esperando esse tempo acabar. E enquanto isso nós estamos aqui louvando ao Senhor, derramando o nosso coração na presença dEle, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Vamos orar? Vamos ter esse tempo de oração. Senhor, nós te louvamos pela Tua misericórdia e graça sobre as nossas vidas, Amém, por quem o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigada por essa oportunidade de partilharmos a Tua palavra. O Senhor é maravilhoso. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, porque a Tua misericórdia dura para sempre, porque o Teu amor tem sido sobre as nossas vidas. Pai, abençoe o meu marido nesta hora, que a Tua palavra seja transmitida, não a dele próprio, que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade em nosso meio, que fale conosco, que nos ensine a Tua vontade, não a nossa mesmo. Faz-nos obediente ao Teu querer, entendendo o Teu propósito para cada um de nós. Tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia de quem nós somos e de todas as nossas vontades. Que elas sejam anuladas no Senhor, Pai. Abençoa-nos hoje e sempre. Nós oramos e esperamos em Ti. Que toda honra e glória seja dada ao Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Louvado seja o Senhor. Nós temos agora uma pequena mensagem, para você que está em casa, dos outros que também estão em casa. E por isso nós vamos assistir agora aquilo que eu recebi hoje pela manhã e ontem também, com aqueles que se reúnem aqui, que estão aqui todos os sábados, mas que hoje não podem estar juntos. Então essa é a nossa mensagem para
nossa igreja, para aqueles que fazem parte dessa família que somos nós, a Igreja Batista Central em Norwich. Vamos compartilhar essa mensagem entre nós. Que bom, que agradável poder ver todos vocês e até, como eu disse, bem emocionante. Mexe com a gente, mexe com o nosso coração. Mas é especial saber que vocês estão aí, distantes, nas suas casas, mas ao mesmo tempo nosso sentimento é um só. De adorar, de louvar ao Senhor e juntos como família e como igreja fazer isso. Sim, Carlos, com relação à sua pergunta, como eu disse semana passada, eu tenho tentado manter o nosso foco nas nossas reuniões, no nosso culto de sábado, dentro do estudo de João. Mas é claro que esse momento que vivemos é muito delicado para todos nós como seres humanos. O mundo tem passado por esse momento. E eu não gostaria de ter um ponto específico, biblicamente falando, para dizer o que Deus faz ou não faz nesse momento. Eu creio que o único ponto mais claro para nós disso tudo é que nós não devemos ter medo, não devemos ter receio, se temos a nossa segurança no Senhor Jesus. A Bíblia é clara e tem falado isso a todo o tempo. Essas coisas vão acontecer, já aconteceram antes e vão acontecer. Muitas vezes a maneira como nós paramos, como nós puxamos o freio de mão, o travão, para entender que há algo muito maior do que nós nessa vidinha que nós achamos tão valiosas. Deus é soberano, o Senhor criador e sustentador do universo fala através da sua palavra que esses momentos iriam acontecer. E o nosso papel como igreja é de dar um testemunho fiel àqueles que não têm esperança, de mostrar através da palavra de Deus presente nas nossas vidas o quanto realmente nós amamos ao Senhor, confiamos nele, independente do que nos cerca, independente das circunstâncias que vivemos agora. É lógico que nós podemos procurar versículos que dizem especificamente sobre a praga que viria, sobre os milhares que morreriam, sobre o que aconteceria nos últimos tempos. É claro que podemos ter vários versículos, estudos bíblicos, como eu disse, milhares e milhares de sermões têm acontecido por aí afora nesses dias. Eu não quero, especificamente no sábado, gastar o nosso tempo com isso. Quero continuar com João. Mas como te disse também, nós podemos pensar num tempo mais junto, mais próximos, talvez por videoconferência, para debatermos, para falarmos, ouvirmos a opinião de cada um de vocês ou as perguntas que vocês têm. Podemos tentar fazer isso agora, próxima semana, ou talvez na semana seguinte. Eu creio que nós ainda teremos tempo com tudo que nos cerca para meditar, pensar e ter uma resposta de Deus. Mas uma coisa fica certa para nós: tenham paz. A paz que o Senhor Jesus nos deu, independente do que nos cercam e pela segurança que temos daquilo que nos está garantido em Cristo Jesus. A morte não é o fim para aqueles que creem numa vida com o Senhor na eternidade. Entender a perda nesse momento talvez seja o mais difícil para nós. A quantidade de pessoas que têm morrido, o número alarmante dia após dia, nos assusta, é claro. Mas, mais uma vez, a nossa posição é de confiança e certeza de que o Senhor está no controle, não só das nossas vidas como igreja, mas do mundo, da sua criação e de tudo aquilo que Ele tanto ama, porque fez por amor. Nós podemos falar mais sobre isso numa outra oportunidade, tá bem? Deus abençoe vocês. Nós vamos caminhar agora com a palavra de Deus dentro daquilo que temos meditado sábado após sábado. O Evangelho de João, a vida de Jesus e tudo aquilo que aprendemos, não simplesmente como conhecimento, mas principalmente como aquilo que pode transformar as nossas vidas. Eu costumo dizer que quando João escreveu o seu Evangelho, ele escreveu para aqueles que conheciam Jesus Cristo e queriam saber mais acerca dele, mas também para aqueles que não o conheciam e que através do que foi escrito, passaram a conhecer a verdade que liberta, que transforma e que alcançou os nossos corações. Nós temos caminhado então nesses momentos especiais da vida de Jesus. Um pequeno retrospecto para o nosso contexto, como eu fiz a semana passada, nos mostra o momento em que Jesus está nas suas últimas horas com os seus discípulos. Desde o capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus tem aquela noite, aquelas horas antes do momento em que seria preso. João vai gastar 4 capítulos aqui, até mesmo o início, desde o capítulo 13 até o início do capítulo 18, somente sobre essas últimas horas. O momento é a Páscoa. Jesus já celebrou a Páscoa judaica com os seus discípulos, com os seus apóstolos, já instituiu a nova
ordem que nos dá acerca do memorial, aquilo que para nós como igreja faz lembrar o que ele realizou na cruz do Calvário. O pão e o vinho partidos e repartidos para que nos lembrássemos do seu corpo entregue naquela cruz, da sua vida entregue naquela cruz por nós. No capítulo 14, que nós acompanhamos também, Jesus fala sobre o Consolador, sobre o Espírito Santo, depois de também ter ensinado sobre humildade, sobre amor e todas essas questões. Nós caminhamos para o capítulo 15 e ouvimos acerca da videira verdadeira, de quem é Jesus e quem somos nós, do quanto necessitamos e precisamos ser alimentados por esse tronco, dessa árvore que vai passar pelas nossas vidas para frutificar. Falamos sobre isso, sobre a árvore, a videira, a que dá vida, o ramo que somos nós, ou os ramos dessa árvore, e os frutos, que são o alvo do que Cristo tem através das nossas vidas. Falamos sobre essa paz que Jesus também nos deu e principalmente sobre todas as coisas que ele tem nos ensinado para que a alegria dele seja em nós e a nossa alegria seja completa. Jesus renova o novo mandamento, traz esse mandamento sobre amor de uma forma tão clara, onde a referência do mandamento da lei, o mandamento de Deus, de Moisés, agora tem um novo referencial. Não mais o amar ao próximo como a mim mesmo, mas amar uns aos outros como Jesus me amou, como Jesus ama você. É assim que ele espera que nós nos amemos. E foi com esse tópico que nós encerramos a semana passada, falando exatamente sobre a ordem de Jesus para que nos amássemos uns aos outros. Esse mandamento, essa ordem que para nós que o servimos, que somos chamados de amigos, não tem peso, não é sacrifício. Mas se por amor a Jesus eu quero viver para ele, eu preciso obedecer às suas ordens. Não por opressão ou por medo, mas uma vez mais, por amor. E com isso hoje eu quero concluir o capítulo 15. Eu quero caminhar com vocês a partir do versículo 18 até o versículo 27. E entender o contraste que Jesus vai fazer, como ele já fez antes, sobre aqueles que são dele e aqueles que não são. Sobre o seu aprisco, o seu rebanho e aqueles que não estão no meio desse rebanho. Vamos ler o texto e então podemos nos aprofundar um pouco mais nessa ideia. Capítulo 15 do Evangelho de João, a partir do verso 18, diz o seguinte: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, vocês não são do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso, o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa palavra. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto eles não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, eles não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado eles não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Até aqui.
Essa é a palavra do Senhor. Nós já oramos, nós clamamos a Deus que abra o nosso entendimento, que abra a nossa mente, que abra os nossos corações, para que possamos entender o que Ele tem para nós hoje e a cada instante das nossas vidas. Voltando então ao nosso texto, ao início dele, nós nos deparamos com esse primeiro contraste que Jesus faz. Jesus, e nós acabamos de dizer isso, acabou de usar uma parábola ao se comparar a uma videira, a videira verdadeira. E eu já citei isso a semana passada. Se Jesus coloca esse adjetivo nessa videira, que é ele, verdadeira, é porque existem videiras falsas. Se Jesus é o verdadeiro, a origem, aquele que traz a verdadeira vida, é sinal de que há outras fontes que não são verdadeiras e que podem nos enganar facilmente. Jesus usa essa alegoria, essa parábola mais propriamente, para mostrar que Ele é a fonte, que nós somos ramos, que nós dependemos dEle, que precisamos dEle e que somos alimentados e a vida passa por nós com o foco e com o alvo de dar fruto. E frutos que glorifiquem ao Pai. O verso 8 desse capítulo 15 diz: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vocês serão conhecidos como meus discípulos. É o que Jesus diz. O fruto é o alvo da nossa vida, e o fruto que glorifica ao Pai. E essa é a razão pela qual nós fomos criados. Honra e glória e louvor do nome do Senhor. Jesus, no versículo 18, traz esse primeiro ponto de contraste exatamente com o que ele acabou de dizer no verso 17. Ele novamente reafirma, e eu disse e repito, pela terceira vez ele reafirma o novo mandamento. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. O primeiro contraste está exatamente entre a palavra amor e ódio. Essa é a ordem que eu dou para vocês. Amem uns aos outros, e esse uns aos outros não se limita àqueles 11 que estavam com ele a caminhar em direção do lugar onde seria preso Jesus. Poucas horas depois disso aqui. Esses outros envolvem aqueles que nos cercam, envolvem aqueles que precisam do nosso amor, exatamente o mundo. O versículo 18 começa falando o seguinte: não se assustem. Porque se o mundo vos odeia, lembrem-se, antes de odiar vocês, o mundo odiou a mim. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. E quando pensamos no mundo odiar, não estamos a pensar nas coisas que acontecem no mundo. Não as situações difíceis como essa que vivemos agora. A gripe, o coronavírus, a praga, a peste, isso não é o mundo a nos perseguir. Isso é algo que acontece com o mundo também. Essa semana me mandaram um versículo falando sobre um texto de Isaías, quando ali, a falar do povo de Judá e de tudo que aconteceria como prova do amor e do cuidado de Deus e também da sua ira ao mostrar quem Ele é. A referência é: entre no teu quarto, na tua casa, tranca a porta por um tempo e espera passar a ira do Senhor. Isso não tem nada a ver com o povo de Deus. Não tem nada a ver simplesmente com a igreja e o nosso tempo agora. Porque todos estão dentro de casa. Os que são do Senhor e os que não são também. Essa é a referência. É lógico que naquele momento o Deus Todo-Poderoso mostrou o seu poder. E uma vez mais faz agora. Quando nós olhamos acerca do mundo e o mundo a nos perseguir, Jesus é claro em nos mostrar a rejeição que existe no mundo para com aqueles que servem ao Senhor. Para com aqueles que agora vivem o amor de Cristo. Essa é a palavra de Deus, não é uma ideia solta, não é simplesmente uma atitude radical de quem quer mostrar algo muito diferente para o mundo. Nós temos nos preocupado tanto nas nossas mensagens hoje em dia em não ofender quem ouve a mensagem. Porque as pessoas estão ofendidas com a mensagem da cruz, com a mensagem do arrependimento, com a mensagem do pecado, com a mensagem da morte. Nós precisamos entender que essa é a palavra de Deus e Jesus todo o tempo fez a separação entre aqueles que eram seus e aqueles que não eram.
E todo o tempo Jesus mostra o amor, mostra os braços abertos, mostra o seu próprio viver, a sua própria entrega, para que o homem, para que o perdido pudesse entender amor, pudesse enxergar a luz, pudesse ter os seus olhos abertos por essa mensagem. Se o mundo odeia aqueles que vivem para a honra e glória do Senhor, entendam que é porque o mundo odiou primeiro o próprio Senhor. Jesus fala que se nós fôssemos do mundo, se fizéssemos parte da mentalidade do mundo, não do mundo em si, porque nós somos parte do que nos cerca materialmente, mas se a nossa mentalidade e coração fosse igual ao do mundo, o mundo não nos odiaria. Seríamos simplesmente mais um a caminhar na mesma direção que o mundo caminha. E infelizmente, o caminho da sociedade, o caminho do mundo que não conhece o Senhor Jesus, caminha a passos largos para um destino muito mau, muito ruim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, ao contrário disso, o mundo nos odeia. Talvez você pode falar, como que esse mundo me odeia? Eu nunca senti ninguém tentando me matar ou nada assim. O mundo nos odeia pelo que nós pregamos. O mundo nos odeia, o mundo odeia os que são do Senhor Jesus por aquilo que eles vivem, e esse é o verdadeiro testemunho. O Senhor Jesus diz que Ele próprio escolheu aqueles que Ele tiraria do mundo. Essa é a igreja. Esses escolhidos, e Ele falou claramente no verso 16, o verso 16 desse capítulo, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E com uma finalidade, o Senhor nos escolheu, essa eclesia, esse separar, é isso que a igreja é. Ele nos escolheu para que pudéssemos ir e dar frutos, e frutos que permaneçam. Ao viver a palavra de Cristo, o mundo não nos ama. Ao viver aquilo que o Senhor nos deu como princípios de vida, o mundo será afrontado, será ofendido e com isso vai nos rejeitar. O verso 20 desse texto que lemos diz o seguinte: lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Lembrai-vos, é algo que ele já disse antes, e disse aqui muito perto, disse no capítulo 13, nos versos 16 primeiro, o Senhor Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem aquele que foi enviado maior do que quem o enviou. É exatamente isso que nós lemos aqui no versículo 20, ele volta a dizer, não é o servo maior do que o seu senhor. Lá no capítulo 13, Jesus havia acabado de lavar os pés aos seus discípulos. Um trabalho considerado humilhante. Mas, na verdade, o que Jesus quer nos ensinar é humildade. Jesus se prostra e lava os pés daqueles que deveriam lavar os pés dele, Jesus. Ele fala, eu sou o mais importante dessa reunião. Eu deveria ter os meus pés lavados. No entanto, por amor, eu mostro que não é desse jeito que acontece no reino de Deus. As posições são invertidas. Vocês entenderam o que eu vos fiz? Façam a mesma coisa. Vocês perceberam o quanto eu vos amei? Amem também da mesma forma. E aqui Jesus abre esse leque e fala, olha, nós falamos sobre as coisas boas, mas aqui estão as coisas difíceis. Se eu, o Senhor, o mestre que vocês chamaram de mestre, sou perseguido, sou humilhado, sou posto de lado, sou condenado a uma morte injusta, vocês podem esperar a mesma coisa. Vocês não são maiores do que eu e não serão poupados desse tipo de perseguição também. Seja ela física, como foi para Jesus, e como é para muitos dos nossos irmãos espalhados pelo mundo afora. Muitos que são igreja de Cristo e vivem verdadeiramente esse sentimento, são perseguidos nos nossos dias, são presos nos nossos dias e são mortos simplesmente pelo nome de Cristo nas suas vidas. Simplesmente por viverem o amor de Cristo no seu dia a dia. Intolerância, falta de compreensão, chamem do que quiserem. São presos,
são mortos por causa do nome de Cristo. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Mas o outro lado também é verdade. Vocês se lembram daqueles que ouviram a minha palavra? É o que Jesus pergunta. Se lembram daqueles que, como vocês, tiveram seus olhos abertos? Se lembram vocês que aqueles a quem eu falei do amor do Pai, esses se renderam a esse senhorio? Se então aqueles que guardaram a minha palavra se renderam, aqueles que ouvirem a palavra de vocês também se renderão. Aqueles que experimentaram a verdade, porque o Senhor os alcançou, porque o Senhor lhes abriu os olhos, serão prova do quanto essa palavra é viva, assim como vocês, ao proclamar essa palavra, verão também os frutos. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Vocês foram chamados, nós, igrejas, fomos designados para ir e para dar frutos, e frutos que permaneçam, porque nós também permanecemos no tronco, alimentados pelo Senhor. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Quando nós caminhamos pelo Evangelho de João, quantas vezes ouvimos que aqueles que não são de Deus não ouviriam a palavra de Deus? Aqueles que não conhecem o Senhor não dariam ouvidos ao Jesus Cristo, Senhor, em nosso meio. Quantas vezes Jesus fez essa separação entre o meu aprisco e aqueles que não são dele? Entre os filhos de Deus e a criação de Deus. Quantas vezes nós fomos alertados acerca dessa diferença? Por mais duro que pareça essa palavra, por mais dura que ela pareça, por mais duro que pareça esse pensamento, por mais radical e ofensivo que pareça essa mensagem, essa é a verdade do que está escrito diante de nós. Por causa disso vos perseguirão, por causa do meu nome, por causa de Cristo. Não é por sua causa. Não é porque você é de uma cor diferente, porque você tem uma posição social distinta, porque você estudou num lugar diferente, porque você veio de outro país, porque você fala uma língua diferente. Não. É porque você vive o que Cristo espera que você viva. Por causa do nome do Senhor Jesus, nós seremos perseguidos. Talvez, pela liberdade que o Senhor nos deu, na nação onde estamos, aqui, não somos perseguidos fisicamente, mas de outras formas. Talvez sejamos. Na marginalização, na maneira como somos colocados de lado quando confrontamos o pecado com a verdade, da maneira como nós nos afastamos do mal no convívio daqueles que insistem em nos provocar, talvez até mesmo ser usados para nos tentar. Na maneira como nos olham, como nos reprimem naquilo que vivemos e queremos compartilhar, somos perseguidos. Jesus mostra essa rejeição também numa forma de serem indesculpáveis aqueles que ouviram essa mensagem, aqueles que veem Jesus em nossas vidas e mesmo assim nos rejeitam, perseguem, rejeitaram ao Senhor. Se eu não tivesse vindo, se eu não tivesse falado para eles todas as coisas que eu recebi do Pai, eles não teriam pecado contra mim. Eles não teriam o pecado da rejeição. Mas agora eles não têm desculpa desse pecado. Eles conhecem a verdade, eles ouviram falar da verdade, não há desculpas para ele ou para cada um deles. Quando Paulo escreve aos Romanos, logo no primeiro capítulo, ele fala que a própria humanidade, o ser humano, o homem, é indesculpável do não conhecimento de Deus. Porque a própria criação, não necessariamente a mensagem de Cristo, mas a criação dá testemunho desse Deus maravilhoso. Quanto mais agora que a verdade nos foi exposta ao coração e aos olhos. Como podemos dar desculpas de que não ouvimos a verdade? Se eu não tivesse falado com eles, eles não teriam pecado.
Não contra Jesus, não em relação à rejeição, não em relação a esse momento da verdade exposta e apresentada a eles. O que é que dizemos acerca disso? O quanto é que fugimos dessa verdade? O quanto resistimos a isso? Eu creio numa ação direta de Deus em abrir o nosso coração, em abrir a nossa mente, em nos mostrar a sua salvação. Mas eu também creio na resistência, no nosso caminhar, no quanto lutamos e no quanto vamos contra aquilo que Deus tem para nós. Mais uma vez, um Deus soberano que age quando quer e nos permite caminhar até onde Ele também deseja que caminhemos. Saulo, Saulo, por que me persegues? É duro para você resistir contra os agrilhões, contra as correntes que eu quero colocar em você, para que você seja meu. É o que Jesus fala para Paulo. Se eu não tivesse feito entre eles essas maravilhosas obras que fiz, nenhum outro fez igual a mim, eles também não teriam o pecado da rejeição. Mas eles viram, eles experimentaram, eles não simplesmente viram todas essas coisas, como em reação a isso, me odiaram. Odiaram por fazer o bem, odiaram por curar, odiaram por salvar, odiaram por amar. Eles me odiaram, eles me perseguem. Existe contra mim um anúncio de prisão, eu sou um fugitivo, é o que Jesus diz. Por ter feito o bem, por ter amado, por ter feito coisas maravilhosas que nenhum outro fez, eles me odiaram. E ao me odiar, odiaram também o Pai. Lembrem-se, Jesus vai deixar isso sempre claro, já deixou várias vezes, eu e o Pai somos um. Quem me ama, ama o Pai. Quem me odeia, odeia o Pai. Muitas vezes nós buscamos uma separação entre o Pai, entre Filho, entre Espírito Santo. Mas Deus é um. E é impossível amar mais um do que o outro. Jesus e o Pai são um. E o Espírito Santo, um com eles. Complicado explicar a Trindade, eu não vou fazer isso agora. Mas Jesus disse que ao odiar Jesus, eles odiaram o Pai. E mais uma vez Jesus caminha nessa realidade da vida. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Na lei de Deus, na lei de Moisés, na lei do povo judeu. E o que estava escrito lá era: odiaram-me sem motivo. É uma palavra de Davi, uma palavra escrita lá no Salmo 35, no verso 19, fala isso. E outra vez, no Salmo 69, no verso 4, Davi apresenta isso dele próprio e com uma palavra de referência ao Senhor que viria. Odiaram-me sem motivo, perseguiram-me, tentaram me matar. Mais uma vez existe esse contraste de Jesus entre o ódio e o amor. Entre aquilo que temos como resposta àquilo que o Senhor espera que nós tenhamos como prática. Odiaram-me sem motivo. Foi o que fizeram com Jesus. Decidiram matá-lo por ter feito o bem, por pregar o amor, por dizer quão diferente poderia ser a vida quando Ele é o foco. Quando o reino de Deus é o que deve ser presente em nossas vidas. Ao olhar para essa palavra de Cristo, e o contraste está aqui, Jesus apresenta novamente a nossa tarefa, o nosso papel, a nossa atitude diante do ódio, diante da rejeição, diante de tudo que ele experimentou e que ele diz claramente que nós também viríamos a experimentar. Paulo, quando escreve a Timóteo na segunda carta, ele fala que todos aqueles que desejam viver piedosamente, e isso quer dizer viver com Cristo, viver a vida de Jesus. Todos estes que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Não é talvez sejam, não é provavelmente, serão perseguidos. E ele não se referia à grande tribulação, à perseguição dos últimos dias, não. Ele se refere à vida.
ao nosso dia a dia e às diversas formas de perseguição. Voltando ao contraste, quando Jesus fala da lei, da palavra que foi cumprida, odiaram-me sem motivo, Jesus traz a seguinte expressão: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele, do Pai, procede, esse dará testemunho de mim. E o texto não para aqui, porque se fosse somente em relação ao Espírito Santo, e Jesus simplesmente reafirma o que foi dito no capítulo 14, no verso 26, ele fala exatamente isso. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. É Deus Pai, é Deus Filho, é o Espírito Santo trabalhando conjuntamente para que o testemunho da glória de Deus em Cristo seja proclamado. Mais uma vez, é esse Espírito da verdade, é o eu sou novamente aqui. Jesus claramente diz que ele é a verdade e agora o Espírito da verdade será enviado. É o outro Consolador, é aquele que é da mesma essência, mas vem porque Cristo foi. É isso que nós temos. E o texto que nós lemos, ele é concluído com uma expressão clara, não só em relação ao Espírito Santo, mas em relação a cada um daqueles que vivem para mostrar o amor de Cristo. O verso 27 diz: e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Se esse Consolador que vem para testemunhar de Cristo, nós, os seus discípulos, aqueles 11 que estavam naquela caminhada com Jesus até chegar ao Getsêmani, nós testemunharemos aquilo que Cristo nos ensinou. Foi o Senhor quem nos escolheu. Foi o Senhor quem nos falou e nos limpou pela própria palavra. Nós ouvimos isso já 2 vezes. Quando Jesus lava os pés, ele diz: vocês já estáis limpos. Vós já estáis limpos. Novamente, no capítulo 15, ele já falou: vocês são meus amigos. Vocês são ramos que já estão limpos. Vocês foram limpos pela palavra que vos foi dada. E eu quero trazer isso para nós, como não poderia ser diferente. Lembrando o nosso versículo. Aquele que precisa ser uma realidade para as nossas vidas a todo momento. João 5:24. Se vocês creem na minha palavra e naquele que me enviou, vocês têm a vida eterna agora, aqui, nesse momento. Não entrarão em condenação, mas passaram da morte para a vida. Isso é real para você? É isso que te move a cada manhã a ser testemunha de Cristo? A viver que nos cercam, sejam circunstâncias de alegria, de bênção, de morte, de tristeza. Testemunhar Cristo independente da perseguição que o mundo possa trazer sobre nós. O Senhor Jesus disse que existe um mundo lá fora, diferente daqueles que são dele, daqueles que ele escolheu e que precisam viver pelo seu amor, permanecer ligados a ele, em obediência, para que o fruto seja a glória do Deus Pai. Que sejamos testemunhas, firmes nesse momento em que o mundo precisa de uma referência, em que o mundo precisa de esperança. Que sejamos nós a ser instrumento nas mãos de Deus para testemunhar o amor de Cristo. Às vezes me assusta ver pessoas que não se confessam, não declaram ser servos de Cristo, muito mais tranquilos e seguros nesse momento de temor, de receio e de falta de esperança, do que alguns que dizem ser servos de Cristo e viver para Ele. Eu vos dou a minha paz.
A minha paz vos dou. Eu não dou a minha paz como o mundo a dá. Por isso, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É o versículo 27 do capítulo 14 que nós lemos há pouco tempo. Essa é a nossa esperança nesse momento. Essa é a resposta bíblica para esse momento. Tenham paz. Vivam o que o Senhor Jesus espera de vocês. Glorifiquem o nome do Senhor na vossa esperança, na certeza de um Deus que é soberano e que tem a vida nas suas mãos. É o Senhor quem vai cuidar de nós, e não só de nós, como da própria criação, dentro do seu propósito e do seu querer. Que nós sejamos testemunhas do amor de Cristo, desse Cristo vivo, real, que alimenta e que espera dar frutos em nós. Ontem, ao preparar o outro sermão, eu falei exatamente sobre a questão da alegria. A alegria de Cristo e de qual é o verdadeiro sucesso para as nossas vidas. O verso 11 desse capítulo 15 diz o seguinte: Eu tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo, a minha alegria, esteja em vós, e para que o vosso gozo, a vossa alegria, seja completa. É a alegria de Cristo em nós que nos faz completos, que nos faz bem-sucedidos, satisfeitos, vivos por causa de Cristo, independente das circunstâncias. O que Jesus viveu, o que ele sofreu, o que ele passou, o quanto isso vale para você? O quanto você se coloca nas mãos dele como prova desse amor, dessa humildade, dessa segurança, obediência e certeza do propósito de Deus. O Deus soberano, todo-poderoso, altíssimo, criador e sustentador da sua criação, da terra e de tudo que nela existe. Que essa seja a nossa certeza, nossa esperança e convicção para os dias que nós vivemos. Que o Senhor os abençoe ricamente, coloque paz no seu coração e a certeza de compartilhar isso com todos aqueles que o cercam. Tomem cuidado, tomem as medidas necessárias, se resguardem, se protejam, evitem o contato, cumpram todas as orientações que temos recebido, mas descansem no Senhor. A vida é dele. Um grande abraço para todos, até a próxima vez nas mãos do Senhor. Vamos orar uma vez mais. Pai, nós te louvamos e somos gratos ao Senhor pela tua palavra. Palavra dura muitas vezes, que confronta os nossos corações, que nos faz sentir pequenos. Pequenos diante de tudo que nos cerca, das dificuldades que vivemos. Mas mais uma vez nos faz sentir como filhos. Filhos que podem descansar nos teus braços. De um Pai maravilhoso, que nos ama e que quer nos guardar. Somos instrumentos nas tuas mãos, Pai. Por isso dá-nos coragem. Esse Espírito Consolador, esse Espírito da verdade, esse Cristo a habitar em nós, essa glória maravilhosa do Senhor em nossas vidas. Que sejam eles, que sejam isso, a nos conduzir a cada dia. Abençoa-nos, Pai. É o nosso clamor e a nossa súplica, em nome de Jesus. Deus os abençoe.